Fala pessoal, eu me chamo Jefferson Soares e eu estou aqui para parabenizar você que acabou de ser um consultor, de se tornar um consultor Alto Vale Prevenções. Eu estou aqui para desejar todo sucesso através dessa ferramenta chamada Alto Vale Prevenções, na qual você vai mudar sua vida, tá? Então vamos lá, eu estou aqui para falar sobre os nossos produtos, nossos benefícios. Primeiro deles, perda total. Jefferson, o que é perda total? Perda total é quando o orçamento daquela colisão, daquele capotamento, daquele evento, ele chega a 75% da FIP. Então vamos lá, digamos que o carro custa 100 mil reais, mas o orçamento deu 75 mil. Então isso é 75%. Não compensa a gente fazer o reparo. Então a Alto Vale ela fica com salvado, né, que é aquele carro todo avariado, e paga os 100% da FIP. É importante que todo o ressarcimento, né, todo veículo que a Alto Vale vai fazer o ressarcimento integral da FIP, ele esteja desembaraçado, esteja quitado, esteja sem nenhum débito, porque se tiver, tudo isso vai ser descontado na hora do ressarcimento e ele recebe apenas o saldo final. Agora, se tiver tudo ok, todo em dias, não tiver débito, tiver livre de qualquer desembaraçamento, ele recebe 100% da FIP. Então isso é perda total. É quando o orçamento chega a 75% da FIP. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre furto e roubo, tá? Então, vamos lá. Qual é a diferença de roubo para furto? O furto é quando alguém subtrai, né? Quando alguém abre o teu veículo, tua moto, leva e você não vê. Então, isso é o furto, tá? E o roubo é quando você sofre a ameaça, né? Quando alguém chega ali à mão armada e rouba o veículo. Então, essa é a diferença. O furto é quando você não vê. E existe uma outra diferença que é furto simples e furto qualificado. É importante que você veja no nosso regimento que a Alto Vale ela faz a proteção, né, o ressarcimento, só furto e roubo qualificado. Porque muito caso é o furto, tá? É o furto qualificado e o furto simples. E qual é a diferença do furto qualificado para o furto simples? É quando o furto simples não deixa nenhum vestígio, não deixa sinais de arrombamento, não tem câmera no local. Simplesmente você deixou o veículo e sumiu, ninguém sabe de nada. Não tem vestígio, não tem nenhuma prova. Isso é o furto simples, tá? Esse tipo de furto a gente não faz o ressarcimento, a gente não faz a proteção, tá? A gente só faz em cima de furto qualificado, quando tem câmeras, quando tem sinais de arrombamento, enfim, quando você consegue provar, tá? Quando você não consegue provar, se torna sendo um furto simples. E o roubo, eu já expliquei, é quando você sofre ameaça, é quando você tem ali indivíduos com mão armada e subtrai o teu bem, beleza? Então vamos lá para o próximo tópico, que é o incêndio por colisão. É quando o veículo ele tem a colisão, pode ser em outro veículo, pode ser em algum, sei lá, algum obstáculo fixo, pode ser através por baixo do veículo, bateu em alguma coisa e aí pegou fogo. Então, esse tipo de incêndio, o associado tem o ressarcimento integral da FIP. Agora, quando o veículo ele pega fogo naturalmente, por parte elétrica, às vezes o cara tem um som instalado, às vezes ele tem um alarme instalado no carro dele, um outro acessório que foi colocado fora de fábrica, então tudo isso influencia para um incêndio. Então é importante até que o seu associado, ele saiba com quem ele está mexendo nessa parte elétrica do carro dele, com profissionais que tenha laudo, que sabe fazer o negócio correto. Porque qualquer tipo de instalação elétrica mal sucedida, o veículo vai pegar fogo e o associado não tem essa cobertura, tá bom? Só derivado de colisão. É quando o veículo bate e sofre um incêndio e aí ele tem um ressarcimento. Fora isso, a gente não cobre incêndios comuns. Próximo tópico, que é colisão, né? O nome já fala, é uma colisão, é quando seu veículo ele colide com um outro veículo, com algum obstáculo fixo, muro, enfim, quando você bate o seu carro. E é importante você entender e explicar para o associado que a Alto Vale ela tem 100% de ressarcimento em caso de colisão, né? Leva o veículo ali para uma oficina, onde faz o orçamento, e a gente só faz a proteção de danos materiais, tá? Jefferson, o que é danos materiais e qual é a importância disso? Então, vamos lá. Digamos que, infelizmente, você bateu em uma pessoa e aquela pessoa estava numa motocicleta e teve que ser hospitalizada e teve custo no hospital. Então, esse custo aí a gente não tem, tá? Você não tem um ressarcimento. Você tem apenas de danos materiais. Se você tiver danos no veículo, a gente vai ressarcir, mas o danos pessoal a gente não tem, beleza? Então, colisão é isso. Vai para a oficina, faz o orçamento, aprovou o orçamento, começa a executar o serviço e a entrega ao associado, beleza?
Só para você entender também, a Auto Vale ela não executa serviço de funilaria e pintura, de reparo. Ela paga para a oficina fazer, então ela terceiriza isso, ok? Bom, agora vamos falar do tópico mais importante, que é o guincho. É a assistência nossa 24 horas. Por que é o mais importante, Jefferson? Porque é o que mais acontece, é o mais comum. Para você ter ideia, hoje o nosso setor de evento, nosso setor de sinistro, né, a maioria da parte financeira de despesa vem através desse benefício, que é o guincho. Por quê? Você está com sua família lá, viajando com o carro, isso vai você explicar para o seu associado. E aí deu uma pane mecânica no carro, que é comum acontecer, deu uma pane elétrica, acabou a embreagem do carro, pode ser automático, pode ser manual, deu um curto elétrico e o carro não funciona mais. Simplesmente também descarregou a bateria. Tudo isso é uma pane, tá? E aí você vai ligar para o 0800 e você vai ter um guincho, um reboque que vai pegar o seu carro e vai levar até a oficina escolhida ou a sua residência. Então isso é o que mais acontece, por isso que eu gosto, né? É do guincho, beleza? Próximo tópico, fenômeno da natureza. A gente só tem dois fenômenos da natureza que a gente faz o ressarcimento, né? A proteção, que é o quê? Queda de árvore e chuva de granizo. Jefferson, mas chuva de granizo, vocês estão concentrados muito no Nordeste. Acontece algumas vezes aqui também no Nordeste, apesar de quente, mas tem chuva de granizo, queda de árvore. Teve um caso recentemente aqui em Petrolina de queda de árvore que caiu em cima do carro. Então pode acontecer, beleza? Próximo tópico, danos a terceiro. Também muito importante, as pessoas elas gostam de economizar na hora de contratar um plano, de querer pagar sempre o mais barato, e na hora que ela bate em um outro veículo, que ela é a pessoa que causou o acidente, causou o prejuízo, ela vê a importância disso. Então, danos a terceiro é quando você pega o seu carro, sua moto, seu caminhão, enfim, o seu veículo está protegido pela Auto Vale e colide em um outro veículo na qual a pessoa é a terceira pessoa. E você tem a cobertura de terceiro, seja ela plano VIP 50 mil, seja ela plano top que vai até 100 mil reais. Ou quando você faz a opção, né, coloca isso opcional como produto. Então, quando você bate o veículo terceiro, vai o seu carro para a oficina e vai o veículo do terceiro. Ambos são feitos o orçamento, autorizado, recuperado e entregue ao associado. Então é importante que você saiba o que é danos a terceiro. Próximo tópico aqui é assistência 24 horas, tá? É o nosso 0800. E o nome já fala, assistência 24 horas. É o nosso 0800 funcionando 24 horas. Nesse contato, pessoal, na assistência 24 horas, você pode ter vários outros benefícios. Exemplo, auxílio retorno ao domicílio, auxílio táxi, você tem auxílio borracharia, chaveiro, beleza? Jefferson, como é que funciona chaveiro? É quando o veículo, por exemplo, se for um automóvel, um carro, e você travou o veículo com a chave dentro. Então, esse benefício chaveiro, o que cobre é só a abertura do veículo. Jefferson, em caso de moto, o que a gente faz é só o destravamento do guidão, né, da ignição. A gente não faz a chave. Chaveiro não é chave reserva, beleza? A gente faz só o auxílio de abrir o veículo ou destravar a motocicleta. Beleza? Mas também na assistência 24 horas, você pode pedir o auxílio táxi. Como é que funciona o auxílio táxi? Vou te explicar agora. É quando você está, depois de 100 km, longe da sua residência cadastrada aqui na Auto Vale, você tem esse benefício. É quando você colide o veículo e aí você precisa de um guincho para o seu veículo. Então você também agora tem o auxílio táxi. Tá? Você pode contratar um Uber, contratar um taxista e esse valor ele é limitado até R$70. Você vai pedir, fazer o reembolso, pedir uma nota fiscal, um comprovante que seja no seu nome, apresentar ao pessoal da assistência 24 horas e aí eles vão te direcionar para o financeiro e você vai receber o reembolso desse auxílio táxi. Retorno ao domicílio é parecido também. É quando você está longe da sua casa e você tem um teto de até R$500. Digamos que você está com um veículo e ele tenha 5 pessoas no veículo, que é o mais comum, né? 2 na frente, 3 atrás. Então, todas essas pessoas, incluindo você, o condutor, você tem retorno ao domicílio com limite de até R$500. Você pode também contratar passagem aérea, passagem de ônibus, enfim, contanto que o limite seu para receber a Auto Vale como reembolso é até R$500. Outro tópico, auxílio borracharia. O auxílio borracharia, também já fazendo parte da assistência 24 horas, a gente tem duas modalidades sobre o auxílio borracharia. Você pode pedir um guincho, se não tiver borracharia próxima à sua casa, tá? Esse guincho ele tem um limite de até 50 km, tá? Passou disso, entra como km excedente, e esse km excedente paga pelo associado, tá? Você só tem 50 km.
Ou você pode fazer o remendo, tá, do furo do pneu ali, com limite de até R$25 também. É uma opção que está acontecendo muito, principalmente você que tem motocicleta, porque quem tem carro vai lá e coloca o step, né, e vai embora, continua. Mas quem tem moto, hoje está preferindo ir para uma borracharia e fazer o remendo do furo e pedir o reembolso sobre esse, e a gente faz o reembolso de até R$25. Voltando aqui sobre a Justiça 24 horas, sobre o guincho também, para você entender, é que todo plano ele tem um limite de km. Exemplo, plano básico, ele tem até 400 km de guincho, seja 200 indo, 200 voltando. Plano VIP, ele tem até 600 km de guincho, seja 300 indo, 300 voltando. E o plano top, você tem até 1000 km de guincho, 500 indo, 500 voltando, tá? Todo o total de guincho, ele tem que somar ida e volta. Finalizando aqui, já finalizando, tá? Um tópico interessante é o carro e moto reserva, tá? É quando você opta por um plano que tenha esse benefício, que na maioria das vezes é o plano top, tá? Você tem 30 dias de carro reserva. Já assim, quando é que o associado tem esse benefício de carro reserva? Quando o associado sofre uma colisão, esse carro vai para uma oficina. Depois que o orçamento foi aprovado, aí ele tem acesso a pedir o carro reserva. Esse carro reserva, ele dura até 30 dias. Gerson, por que até 30 dias? Digamos que o reparo do veículo dele demore 8 dias para ser concluído, demore 15 dias, demore 20 dias. Então ele tem que devolver o carro reserva, mesmo passando só esse período, e receber o carro dele de volta. Agora, Gerson, o carro dele passou 2 meses, 3 meses. Tudo depende muito da complexidade da colisão. Então, se demorar esse tempo todo, o limite máximo é até 30 dias. O que foi que a Auto Vale pensou? É que o associado ele pode trocar esse benefício por reembolso, que dura até carro R$80 e moto R$30 ao dia. Se ele quiser, Jefferson, eu não vou precisar de carro reserva, eu vou usar um carro de minha irmã, da minha mãe, enfim, ele tem um carro para substituir ali, ele não precisa de carro reserva. Ele pode receber esse valor como reembolso das diárias, que custa R$80 para carro e R$30 para moto. Uma coisa interessante que a Auto Vale pensou, que ele pode negociar a sua cota de participação. Em vez dele pagar a cota de participação, ele pode negociar ali, ó, eu vou ficar ali, meu reparo vai durar 10 dias, dá R$800. Eu posso abater esse valor da cota de participação? Sim, totalmente negociável aqui dentro da Auto Vale isso aí. É mais um benefício, mais uma atratividade para o associado. Um outro tópico, pessoal, é peça isolada. Ali está no plano VIP e no plano top. É quando o associado ele bateu ali o carro isoladamente, quebrou só o farol. Bateu uma pedra no para-brisa, quebrou a lanterna. Então isso é peça isolada. Você tem um benefício no plano VIP de 50% do valor, você só paga uma franquia, né, uma cota de 50% da peça, e a Auto Vale paga os outros 50% da peça. Já no plano top, o associado só paga 30% do valor, e a Auto Vale paga 70%. É para-brisa, faróis principais e lanterna, tá bom? Aquilo que você adaptou no seu carro, seja farol de milha, sei lá, um esportivo, quebrou, o associado não tem aquela cobertura, tá? A não ser a peça principal, que é o farol. Aquilo que ele adaptou, que não está lá na vistoria, não entra nesse benefício. Só para-brisa, vigia, traseiro, farol e lanterna. Isso você pode ter esse benefício isoladamente, por isso que o nome é peça isolada. E para finalizar aqui, pessoal, quero desejar as boas-vindas mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao Auto Vale Prevenções. Conte 100% comigo. Auto Vale Prevenções, proteção veicular de verdade. Tamo junto.